Tiago. Capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações. Porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Se algum de vos tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Contudo, o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. Porque o sol se levanta com seu calor intenso e seca a planta. Cai, então, a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Entretanto, ninguém ao ser tentado deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Ora, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhuma pessoa tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não vos permitais ser enganados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. De acordo com a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de toda a sua criação. Assim, meus queridos irmãos, tende estes princípios em mente. Toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar e lento para se irar. Porque a ira do ser humano não é capaz de produzir a justiça de Deus. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vos implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vos mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, e, depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Capítulo 2. Caros irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façais acepção de pessoas, tratando-as com preconceito ou parcialidade. Se, por assim dizer, entrar na vossa sinagoga, algum homem com anéis de ouro nos dedos, trajando roupas caras, e, ao mesmo tempo, entrar uma pessoa pobre, vestindo roupas velhas e sujas, e tratardes com atenção especial ao homem bem trajado e honrardes dizendo: eis aqui um lugar digno da tua pessoa. Assenta, pois, mas disserdes ao pobre: tu podes ficar ali em pé. Ou assenta-te no chão, próximo ao estrado onde ponho os meus pés. Não fizestes discriminação preconceituosa e vos tornastes como juízes que usam critérios perversos. Ouvi, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Contudo, vos tendes menosprezado o pobre. E não são os ricos que vos oprimem. Não são eles que vos arrastam para os tribunais. Não são os ricos que blasfemam o bom nome que sobre vos foi invocado. Se vós, entretanto, observais a lei do reino, como está registrada na Escritura e que ordena:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, então estareis agindo corretamente. Se, todavia, tratais as pessoas com parcialidade, estareis incorrendo em pecado e sereis condenados pela lei como transgressores. Porquanto, quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas uma das suas ordenanças, torna-se culpado de quebrá-la integralmente. Pois aquele que proclamou, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém cometes um assassinato, te tornaste da mesma forma, transgressor da lei. Falai e procedei com todos, como quem haverá de ser julgado pela lei da liberdade. Pois será exercido um juízo sem misericórdia sobre quem também não usou de compaixão. A graça triunfa sobre o juízo. De que adianta, meus caros irmãos, alguém proclamar sua fé, se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem necessitados de roupa e passando privação do alimento de cada dia, e qualquer dentre vos lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e comei até satisfazer-vos, porém sem lhe dar alguma ajuda concreta, de que adianta isso? Desse mesmo modo em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé, e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras, e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. Crês, tu, na existência de um só Deus? Fazes bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Queres, pois, assegurar-te, ó homem insensato, de que a fé sem obras é de fato inútil. Ora, não foi Abraão, nosso pai na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar. Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se, assim, a Escritura que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Observais que uma pessoa é justificada por meio das suas ações, e não simplesmente por dizer que crê. Exemplo semelhante é o de Raabe, a meretriz. Não foi ela aceita por Deus pelas obras, quando acolheu os mensageiros de Israel e os conduziu à liberdade por um outro caminho. Portanto, assim como o corpo sem espírito está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Capítulo 3. Caros irmãos, não vos torneis muitos divos mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar seu próprio corpo. Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios. Embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo, e pode contaminar a pessoa por inteiro, e não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba, ela mesma, incendiada pelo inferno. Pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e, de fato, tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes, criados à imagem de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode, uma mesma fonte, jorrar água potável e água salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas ou uma videira, figos. Assim, também, uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Quem, dentre vós, é sábio e tem verdadeiro entendimento? Que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura e ambição egoísta, não vos orgulheis disso, nem procureis negar a verdade. Porquanto, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena.
Não é celestial, mas demoníaca. Pois, onde existe inveja e rivalidade, aí há confusão e todo tipo de atitudes maléficas. Porém, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, repleta de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Ora, a justiça é a colheita produzida por aqueles que semeiam a paz. Capítulo 4. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas. Todavia, nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros! Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus? Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso, declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vos que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai, trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és, para julgar o teu semelhante? Agora, prestai atenção, vos que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá nos estabeleceremos por 1 ano, negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vos não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois, simplesmente, como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis afirmar: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Entretanto, estais agora vos orgulhando das vossas capacidades. E toda vanglória como essa é maligna. Refleti sobre isto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Capítulo 5. E agora, prestai atenção, vós, os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodreceram, e vossas roupas finas desvaneceram, roídas pela traça. Vosso ouro e vossa prata, todos estão oxidados. E a ferrugem deles testemunhará contra vos e, assim como o fogo, vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nestes últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, deixastes de pagar está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes, como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência, até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós, igualmente, perseverantes. Fortalecei o vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor, diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos,
Não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra. Sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Há alguém encorajado entre vós? Cante louvores. Algum de vos está doente? Chame os presbíteros da igreja, a fim de que estes orem sobre a pessoa enferma, ungindo-a com óleo em nome do Senhor. E a oração, feita com fé, curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Elias era uma pessoa frágil como nós. Ele orou fervorosamente, rogando para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, fez outra oração, e os céus derramaram suas chuvas e a terra produziu seus frutos. Queridos irmãos, se algum de vos se desviar da verdade e alguém o reconduzir a ela, lembrai-vos disto. Quem ajudar um pecador a se arrepender do seu mau caminho salvará da morte essa alma e contribuirá para o perdão de uma grande multidão de pecados.